O argumento de que eu vou imprimir dinheiro porque a inflação está relativamente baixa é um argumento perigoso. Fazer mais uma parceria com os hospitais privados. O Banco Central pode sim emitir muito moeda e pode sim, inclusive, comprar dívida interna. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre se o Banco Central deve ou não emitir moeda para financiar os gastos com a pandemia e sobre a possibilidade legal de transferir leitos da rede privada para o SUS. Então, Renan, foi muito legal a repercussão do nosso episódio com o convidado, né? A primeira vez que a gente fez esse formato. O Celso Rocha de Barros mandou muito bem na discussão do cenário político. Apesar de não ter sido muito otimista, pra gente ficou claro que é legal fazer esse formato também de vez em quando, né? Pois é, Laura, estamos chegando no 10º episódio já do podcast e queria recomendar para quem não viu ir até o canal do YouTube do Entretanto para poder assistir a esse episódio especial. E também pedir para que vocês enviem para a gente nomes de possíveis convidados de outras áreas para a gente poder sempre arejar o debate e programar episódios especiais assim com mais regularidade. Laura, uma das soluções que tem sido agora bastante discutidas é a de emissão de moedas para financiar esses gastos extraordinários. E acho que essa é uma das questões mais intrigantes para quem é de fora da área econômica, né? Como que funciona essa valorização de um pedaço de papel como moeda? O que é esse lastro mesmo, né? Como que funciona esse mecanismo da emissão da moeda? Olha, eu acho que esse realmente é um tema bem complexo, Renan, e vale a pena a gente usar esse episódio para conversar sobre isso mais em detalhe, porque até para estudantes de economia, para quem entende de economia, a economia monetária é um assunto difícil, né? Inclusive, muitas faculdades de economia ensinam a economia sem trabalhar especificamente com a moeda e como a moeda pode alterar o dinheiro, né? Pode alterar as relações econômicas. Nesse caso específico, a discussão está muito em torno da relação entre o Tesouro Nacional, né, o governo, e o Banco Central, né? O Banco Central, na verdade, ele funciona como um banco dos bancos. Ele tem a capacidade, né, de um lado, de emitir papel moeda, né? Mas ele também tem a capacidade de emitir o que a gente chama de reservas bancárias. O que é isso? Assim como a gente tem uma conta nos bancos, os bancos têm uma conta junto ao Banco Central, que são essas reservas. E, ao mesmo tempo, o Banco Central também é o banco do Tesouro Nacional. Então, o governo ele tem uma conta também no Banco Central, que é chamada Conta Única do Tesouro. Então, sempre que o governo, por exemplo, tem que pagar um benefício, né, o caso dos auxílios emergenciais agora, ou tem que pagar um fornecedor, o Tesouro tem esse saldo na conta única. O Banco Central, então, transfere esse saldo para os bancos e são os bancos que fazem esse pagamento, a Caixa, o Banco do Brasil ou mesmo um banco privado, né? Numa normalidade, como que a coisa funciona, né? O Estado, ao fazer os seus gastos, né, quando esses gastos eles são maiores do que as receitas, a arrecadação que ele tem, investindo em saúde, educação, proteção social, transferindo renda, aposentadorias, etc., incluindo também o quanto o Estado paga de juros, né, para os detentores da dívida, isso, na verdade, faz com que o Estado tenha que emitir dívida pública, ele se endivida, né? E quando o Estado se endivida, na verdade, hoje, ele vende títulos não para o Banco Central diretamente, ele vende títulos públicos para
agentes do mercado. Tem até uma pílula do Entretanto sobre o que é a dívida pública, né? A gente já falou quem são esses detentores. Então, seguradoras, fundos de pensão, fundos de investimento, investidores estrangeiros, todos eles, mesmo uma pessoa diretamente, né, pode comprar esses títulos da dívida, que é como a dívida pública é distribuída, vamos dizer assim. Então, a dívida pública ela tem pedacinhos, e esses pedacinhos são títulos, e cada pessoa pode ter um título, ou fundos ter títulos, e esses títulos rendem juros ao longo do tempo. Qual é a questão agora, né? Na legislação brasileira, é proibido o Tesouro ser financiado diretamente pelo Banco Central. Então, o Banco Central atuar como um desses detentores da dívida. Então, fundos de investimento podem comprar títulos, seguradoras podem comprar títulos, mas o Banco Central não pode, ele mesmo, comprar títulos da mão do Tesouro Nacional diretamente, no que a gente chama de mercado primário de títulos públicos. Isso significa que o Banco Central ele não pode, em tese, financiar diretamente os gastos públicos, né? Então, o Tesouro ele precisa mesmo manter, hoje, pela legislação vigente, o saldo na conta única, e ele só vai obter mais saldo se ele vende títulos em mercado, não para o Banco Central, né? Isso vem de longe, na verdade, inclusive está relacionado com a discussão sobre a independência do Banco Central, né? Você tentar criar essa separação entre o que é Banco Central e o que é Tesouro Nacional, o que é Banco Central e o que é governo. Mas o que está sendo discutido, justamente, quando se está colocando essa opção de emissão de moeda como forma de financiamento do combate à pandemia, é a mudança nessa legislação. Evidentemente que a expressão imprimir o dinheiro, muitas vezes ela é uma expressão forte que pode preocupar as pessoas, né? Existem maneiras mais técnicas de dizer isso, mas isso tem que ser feito. A prioridade hoje é evitar a depressão. Ou seja, fazer com que o Banco Central possa estar autorizado a comprar diretamente títulos do Tesouro, ou mesmo até colocar um saldo, né, creditar esse saldo aí, essa conta única, essa conta que o Tesouro tem junto ao Banco Central. O Banco Central teria a possibilidade de, eletronicamente, simplesmente, aumentar o saldo que o Tesouro tem lá. Isso nem requer a impressão de papel ou moeda, né? A moeda hoje ela é criada, em boa parte, eletronicamente. Então, o Banco Central poderia dizer, o Tesouro tinha um saldo de 800 milhões, agora eu vou colocar aqui que ele tem um saldo de 1 bilhão, e com isso ele criar moeda, fazendo com que o Tesouro tenha a possibilidade de diretamente realizar esses gastos sem ter que ir ao mercado, sem ter que vender títulos públicos para outros agentes. No fundo, a gente já tem visto essa política de emissão da dívida pública via títulos ser algo bastante utilizado nesse momento, né, para poder financiar esses custos todos, para lidar com os efeitos da pandemia. O que você vê de diferença entre essa alternativa de emitir a dívida pública ou fazer essa outra política específica de emissão de moeda, né, via essa relação entre o Banco Central e o Tesouro que você estava explicando? O que tem de diferença nisso? Algumas pessoas apontam que pode ter um efeito inflacionário também o fato de emitir moeda, ainda que nesse contexto, né, de uma economia que não cresce, muito paralisada. Como que você analisa essa diferença entre essas duas maneiras e de que modos elas poderiam se combinar mesmo? Ou como você acha que seria a melhor estratégia nesse contexto? Então, justamente, eu acho que o impacto na inflação, do ponto de vista direto, né, porque há esse mito, um pouco um senso comum que tomou a compreensão da inflação, que tem se alterado, né, sobretudo a partir da atuação dos países ricos nos últimos anos, de que quanto mais moeda você cria, de que quando o Banco Central coloca mais dinheiro em circulação, é isso que gera inflação. Não é bem assim. Existem várias teorias, existem vários tipos de processo inflacionário diferentes, né? O que a gente está vendo hoje no mundo, desde 2008, na verdade, é uma expansão uma expansão monetária enorme, ou seja, bancos centrais criando moeda no mundo inteiro, e isso não tem gerado inflação, muito pelo contrário. Hoje, no Brasil, a gente teve, inclusive, um último indicador de inflação negativo, então uma deflação. A gente está vivendo, nesse momento, queda
do nível de preços e não aumento, né? A crise ela é muito profunda. Então, eu acho que a questão que se coloca não é o risco inflacionário. Eu acho que não temos um risco hoje de uma inflação generalizada, seja com a emissão de moeda, seja com a emissão de dívida pública. Então, o que eu diria que é a diferença, supondo que o Banco Central faça esse financiamento, né, isso vai gerar uma quantidade a mais de dinheiro, de moeda em circulação na economia. Até porque, quando os benefícios forem pagos, etc., isso está aumentando, né, a liquidez, vamos dizer assim, o dinheiro em circulação. Ao fazer isso, o efeito tende a ser quando você aumenta a oferta de moeda, né, em relação à oferta de títulos públicos, o efeito tende a ser uma queda na taxa de juros. Quando você tem mais dinheiro em circulação, isso tende a reduzir a taxa de juros, aumentar o preço dos títulos, e isso só não ocorre se as pessoas quiserem mesmo reter mais moeda ao invés de reter títulos públicos. Quando a gente fala em fixar a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, você tem reuniões do Copom que determinam que a taxa subiu, que a taxa caiu. Agora a gente acabou de ter uma reunião que reduziu a taxa Selic em 0,75, né? Para chegar à menor taxa básica de juros da história, o comitê levou em consideração a situação econômica mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Copom, a redução da Selic ajuda a estimular a economia e as compras. Essa taxa, na verdade, é uma meta. O Banco Central ele tem condições de regular a oferta que ele faz de moeda e a oferta que ele faz de títulos públicos para que essa taxa seja exatamente a que ele determinou lá no Copom. E aí, na verdade, uma das maneiras que ele faz isso é justamente regulando quanto que, nas chamadas operações de mercado aberto, ele vende de títulos públicos para o mercado. Eu tinha dito no início que o Banco Central ele não pode comprar títulos públicos diretamente do governo, mas ele usa na política monetária títulos públicos no chamado mercado secundário. Ele compra e vende. Ele faz essa regulação aí, né, dos fluxos de oferta e de demanda de título público para que o preço do título público esteja onde ele determinou. Como que ele faz isso, né? Hoje o Banco Central utiliza muito as chamadas operações compromissadas, mas isso é um tema que já passa a ser muito complicado para a gente tratar aqui, mas no manual de economia básico, a forma como funciona é assim, os agentes, né, o público, os bancos, as pessoas, o setor privado, têm o quanto eles querem reter de dinheiro e o quanto eles querem reter de títulos. Os títulos rendem juros, o dinheiro não rende juros, né? O que o Banco Central faz é atuar para manter, né, para que a taxa de juros esteja no mesmo lugar, ele tem que atender sempre a demanda dos agentes por títulos e por moeda, né? Então, se ele oferta mais moeda, significa que ele vai ofertar menos títulos. E aí a tendência, se nada mais for alterado, se as pessoas não quiserem reter mais moeda, se elas não quiserem abrir mão de títulos, é que o preço dos títulos vai subir. E o preço dos títulos subir significa a taxa de juros, que é o rendimento que os títulos dão, cair. Então, é basicamente esse o mecanismo aí de operação da política monetária. A gente tem um Banco Central que tem a capacidade, ao ofertar títulos, ao demandar títulos, de enxugar ou não a liquidez no mercado, fazendo com que os agentes sejam atendidos sempre nas suas demandas. Até por isso que a criação de dinheiro na economia, ela, na verdade, não é alguma coisa que está pré-determinada, né? Ela depende da própria dinâmica da economia. Quanto mais as pessoas precisam de dinheiro, mais o Banco Central tem que atender essa demanda. Caso contrário, você vai ficar com a taxa de juros básica oscilando, variando muito, e aí o Banco Central não consegue fixar ela, né, como o regime de metas de inflação no Brasil determina, que é fixar a taxa Selic e não fixar a quantidade de moeda em circulação. A questão que fica, que está sendo discutida agora entre os economistas, e há muita divergência sobre isso, é a seguinte: será que se o Banco Central emitir mais moeda, o público ele vai querer reter mais moeda? Ou será que o público vai continuar querendo reter títulos, querendo rendimento de juros, que a moeda não tem, né? Se você tem uma conta bancária na sua conta corrente, isso não rende nada. Se você tem um fundo de investimento em renda fixa atrelado a títulos públicos, isso rende lá uns juros.
Como a taxa de juros no Brasil ela ainda é positiva, né? Ao contrário de países ricos, que têm uma taxa de juros que já é de zero em termos nominais e é até negativa quando você desconta a inflação, né? No Brasil a gente ainda tem uma taxa positiva. Como a gente ainda tem uma taxa positiva, como é que você garante que as pessoas queiram mais moeda e elas não continuem querendo demandar mais títulos? Se elas continuarem querendo títulos, aí a taxa de juros tenderá a cair para baixo do que o Banco Central fixou como meta. E o Banco Central, para isso, a atuação dele vai ter que ser de ofertar mais títulos também, né? Para evitar esse efeito, ele vai ter que aportar mais títulos e vender mais títulos também para os agentes do mercado. Então, o que muita gente está dizendo, até teve uma coluna do Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, na Folha, na semana passada, é que, no fim das contas, o Banco Central precisaria de mais títulos públicos do mesmo jeito para manter a taxa de juros onde está, o que não implicaria em muita diferença, porque a dívida pública ela ia continuar subindo, ele ia continuar precisando de dívida pública. Então, ao emitir moeda, você não estaria se livrando de um custo que a dívida pública tem, você acabaria tendo que colocar mais dívida pública em mercado de qualquer maneira para manter a taxa de juros onde ela está fixada hoje. Sim, em relação a outros países, como que isso tem funcionado? Você mencionou da diferença em relação à taxa de juros. A própria taxa de juros no Brasil já vinha caindo de maneira bastante significativa nesses últimos tempos. Como esses outros países têm lidado? Eles têm adotado essa política de emissão das moedas ou têm preferido esse outro instrumento mesmo de emissão de títulos da dívida pública? Olha, você tem países ricos que estão mudando as relações entre o Tesouro Nacional e o Banco Central e que estão permitindo financiamento direto do Tesouro, né, dos gastos públicos, pelo Banco Central, seja nesse formato aí de creditar a conta única. Então, na Inglaterra, por exemplo, surgiu a possibilidade de o Tesouro Nacional ficar no negativo, vamos dizer assim, para usar o que a gente usa na nossa conta corrente no banco, né, como se fosse um cheque especial que o Tesouro passa a fazer junto ao Banco Central. Então, aquela conta única que, em geral, tem um saldo positivo para pagar os benefícios, os gastos públicos, ela passa a ter um saldo negativo, que, na prática, significa o Banco Central emprestando para o Tesouro, né? O Banco Central criando moeda para financiar o Tesouro. A diferença entre o nosso caso e o caso desses países, né, ela é dupla, vamos dizer assim. Primeiro, tem essa questão que eu já mencionei. A nossa taxa de juros ela ainda não chegou a zero, o que significa que não há uma indiferença, para o público, né, para o setor privado, etc., ainda não tanto faz ter dinheiro numa conta corrente ou ter dinheiro em algo que rende juros, né, que está atrelado a títulos públicos. Então, a moeda e títulos não viraram ainda substitutos perfeitos, né? E isso pode justamente levar o Banco Central a uma situação em que ele tem que colocar títulos públicos em mercado de toda forma e tornar indiferente mesmo a emissão de moeda ou a emissão de dívida pública no que tange ao efeito de médio prazo aí sobre o nosso estoque da dívida. A outra diferença que eu acho que é relevante, e aí a gente pode comparar o Brasil com os países ricos de um lado e com outros países periféricos de outro, né, que tem uma situação pior que a nossa, é justamente o que tipo de efeito algo assim pode ter em relação a saídas de capitais do país, desvalorização da moeda brasileira e questões assim de como o mercado financeiro, os mercados financeiros globais vão encarar alguma coisa desse tipo feita aqui, né? Então, os mercados financeiros globais toleram esse tipo de financiamento, tem tolerado esse tipo de financiamento direto do Banco Central para o Tesouro em países ricos, né? Mas, por exemplo, se a gente olha para países que têm uma dívida em dólar, uma dívida externa muito relevante e que estão já sofrendo uma restrição de financiamento enorme, é o caso da Argentina, é o caso de outros países vizinhos, é o caso de países da África, que tem dívida com a FMI, que tem dívida com bancos estrangeiros, né? É evidente que esses países estão numa posição em que, se eles imprimirem moeda para financiar os seus gastos, eles podem até gerar um medo maior dos credores, né, daqueles que estão financiando os seus gastos hoje,
né, de uma desvalorização da moeda do país, né, algo que pode até fazer com que eles tenham mais dificuldade ainda de pagar e de arcar seus compromissos de dívida externa. Então, esses países, por exemplo, não têm hoje essa possibilidade. O caso brasileiro é um caso intermediário. A gente tem reservas internacionais muito vultosas, então a gente tem mais reservas em moeda estrangeira do que a gente tem de dívida pública em moeda estrangeira. A dívida pública em moeda estrangeira é ínfima. E a nossa dívida pública ela é quase toda já em moeda nacional. Né? Então isso coloca a gente com um pouco mais de possibilidade para fazer algo assim. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma reação dos mercados caso a gente altere essa legislação. Então, pode sim ter um efeito de essa emissão de moeda acabar se tornando uma alta ainda maior do dólar, então o dólar já está em 5,80. Isso tem efeitos também para a economia real, mesmo que a gente não tenha um risco de inflação, né? Hoje a gente tem dívidas de vários agentes do setor privado que são em dólar, né? Então, um aumento do dólar pode acabar criando problemas para empresas que têm dívida em dólar, né? Isso é possível. E, para além disso, isso pode levar a um aumento de preços de produtos que são importantes e que são essenciais, reduzindo o poder de compra das famílias. Pode levar a uma espiral mesmo de saída de capitais, mais desvalorização, eventualmente com efeitos deletérios sobre os salários reais dos trabalhadores e sobre empresas endividadas em dólar. Eu diria, Renan, a gente não está com uma restrição de financiamento. A gente está com o estado de calamidade decretado, o que faz com que a gente não precise cumprir as nossas regras, vamos dizer assim, autoimpostas, né, de contenção do orçamento. Então, o teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, etc. Isso tudo a gente está liberado esse ano dessas restrições, e a gente está já financiando isso, que não é nada irrelevante, com a emissão da dívida pública. A gente está se endividando, assim deve ser, né? E não está tendo dificuldade de encontrar compradores para essa dívida pública, né? De encontrar credores. Pelo contrário, é um momento de muito risco em que os investidores internacionais e nacionais querem ter títulos da dívida pública brasileira também. Então, sendo assim, eu acho que esse debate sobre se emitir moeda é melhor ou pior, considerando que a gente nem sabe se vai ser tanta vantagem a emissão de moeda em relação à emissão de dívida, eu acho que ele acaba criando uma falsa impressão de que a gente está sem dinheiro, né? De que acabou o dinheiro, de que então precisamos apelar para formas que nunca foram usadas de financiamento, quando na prática a gente está podendo se endividar, a gente está conseguindo se endividar, e não é isso que está limitando a nossa capacidade de enfrentamento da pandemia nesse momento. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Não vejo problema se fosse feita a emissão de moeda, não é isso, mas me parece que a gente hoje já tem em mãos o mecanismo de financiamento, que é o da dívida pública, e que a gente não tem que demonizar esse mecanismo, e que o debate certo é sobre se a taxa de juros ela pode cair mais, porque isso já reduziria o custo dessa dívida pública. Eu sou da visão até de que é possível reduzir mais a taxa de juros, mas, claro, essa redução de taxa de juros ela também pode precipitar mais saída de capitais, ela pode levar o dólar a subir mais ainda. Então, tudo isso tem que ser examinado com cuidado e é tema para um próximo episódio. E no próximo bloco, vamos falar sobre a possibilidade das autoridades requisitarem leitos privados para o SUS. Então, Renan, a gente está vendo que vários hospitais da rede pública já estão em colapso, né? Muitas filas surgindo para atendimento, enquanto os hospitais da rede privada continuam com capacidade ociosa. A gente viu até aquela fala do presidente da XP Investimentos, né, sobre o pico da classe alta já ter chegado, e como se isso indicasse que a gente está no caminho certo, né? Quando, na verdade, o que a gente está vivendo é uma situação
em que os mais pobres, que são os mais vulneráveis ao contágio, ao óbito e também à vulnerabilidade econômica maior, são aqueles que têm tido menor capacidade de acesso à saúde, os hospitais colapsando, e de outro lado, os mais ricos que conseguem fazer o isolamento social são aqueles que têm ainda a opção de leito de UTI. Qual é a previsão? Na legislação já existe algo que permita uma requisição dos leitos da rede privada para o SUS, que inclusive poderiam contribuir para que todos entendessem que a pandemia é um problema coletivo, né? Que não adianta a gente manter hospitais privados mais livres, né? E a classe alta com a curva controlada, e de outro lado os mais vulneráveis sem acesso ao hospital, multiplicando o número de mortes. Sim, há vários instrumentos legais para isso. Você colocou a questão de fundo dessa desigualdade geográfica e social no atendimento à saúde, no acesso à saúde. Então, o que a gente nota é que no Brasil, metade dos leitos que a gente tem fica para 1/4 da população, que são os que podem pagar um plano de saúde ou pagar um hospital privado, um atendimento privado diretamente, e a outra metade dos leitos está servindo os outros 3/4 da população, que são de usuários exclusivos do SUS. Então, se a gente traduzir isso, a gente pode dizer que as chances de um paciente que tenha plano de saúde privado para ele encontrar uma vaga de UTI é 4 vezes maior do que um paciente que depende apenas do SUS para conseguir esse atendimento. E é evidente que isso é numa média nacional pelos dados do DataSUS, e que em alguns lugares do país isso é ainda mais problemático e ainda mais crítica a situação das pessoas mais vulneráveis. Então, é preciso dizer que o nosso direito prevê já o acesso à saúde, o direito à saúde, um acesso igualitário e universal, isso que é a marca do SUS, como esse sistema único de saúde. Não importa se você tem plano ou não tem plano, né? Não tem uma hierarquia da vida de quem paga plano de saúde e quem não paga na Constituição. A saúde é garantida para todos. E esse é um expediente que a gente está falando que não é, como muitas vezes há uma desinformação sobre isso e fake news, que não é uma expropriação, né, ou uma estatização dos hospitais e dos leitos, como se a propriedade privada fosse retirada, caçada, né, dos seus donos, mas é simplesmente uma gestão unificada dessas filas por um período, que é esse período crítico de uma pandemia, que está levando a um esgotamento, né, a um exaurimento da capacidade do sistema de saúde e do público antes do privado, justamente por essa maior demanda, e é mediante uma indenização. Então, os próprios proprietários dos hospitais privados, eles vão receber em um valor que já está previsto na tabela do SUS. Isso é algo que já vinha acontecendo antes, essas requisições. A gente tem outros exemplos. O Sistema Nacional de Transplantes, por exemplo, é algo que funciona mais ou menos dessa maneira, com uma gestão unificada dessas filas. Não importa para você conseguir o transplante de um órgão, se você paga plano de saúde, se você está no hospital privado, há uma fila que é universal e que, de acordo com o estado de saúde, com o quadro clínico e com a ordem de chegada, as pessoas vão sendo atendidas de maneira mais racionalizada. Então, é um pouco disso que se trata, né? A gente conseguir atender a esse direito à vida, ao direito à saúde, de alguma maneira restringindo ou limitando esse direito à propriedade. Na Constituição, essa requisição administrativa já é prevista, né? Ela diz lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, tem a previsão de que, havendo um iminente perigo público, a autoridade pode usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Mas não só na Constituição de 88, a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 de 90, que regulamenta o SUS também, ela diz também no artigo 15 que para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, mesmo irrupção de epidemias, é a expressão que a lei usa, que é exatamente o que a gente está vendo, a autoridade competente da esfera administrativa poderá requisitar bens e serviços, sendo assegurada a justa indenização. No mesmo sentido, o Código Civil também prevê isso, que o proprietário pode ser privado da coisa por necessidade ou utilidade pública, ou no caso de requisição
em havendo perigo público iminente, e a própria lei da pandemia, que aí vai falar da situação mais específica que a gente está vivendo, né, tornando mais concreto todas essas diretrizes que eu mencionei antes, que diz lá no artigo 3º, inciso 7º, que as autoridades podem requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Então, ou seja, não faltam instrumentos legais para que as autoridades, os poderes públicos, requisitem esses leitos, esses hospitais, esses materiais hospitalares, essas equipes de atendimento, né, porque isso se refere a tudo isso, a bens e serviços, podem requisitar, tem fundamento legal para isso, para a gente conseguir efetivar o direito à saúde de maneira mais universal e democrática nessa atual conjuntura crítica da pandemia. Não, inclusive, o que me parece, Renan, é que até o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, né, antes da sua saída, ele já vinha falando na necessidade de transferência de leitos da rede privada para o SUS. Não temos nenhum preconceito se é público, filantrópico ou privado. O que o SUS quer é um bom valor e principalmente um bom atendimento. Esse novo ministro agora que passou a dizer que é contra, etc. Quer dizer, já era algo que estava previsto no início da pandemia, mas que não está ocorrendo, né? E aí eu queria que a gente entendesse um pouco. Não está ocorrendo não é, por então, uma questão legal. Ao que parece, tem várias legislações que já permitem, você nem precisaria de um projeto de lei novo, embora já tenha alguns projetos de lei também tentando regulamentar ainda mais essa situação específica de agora. O que está, então, impedindo? Já tem prefeitos, governadores fazendo isso? Como que a gente está vendo essa situação nesse momento? Essa questão da requisição, como várias outras que a gente debateu aqui em episódios anteriores, a gente sente a mesma falta de coordenação do governo federal, né? No momento em que se precisa muito dessa coordenação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e entre os entes federativos, né? A União, os estados e os municípios. Então, nesse caso, o que a gente tem visto é que alguns municípios já avançaram nisso. São Paulo, por exemplo, já está através de negociação, não é nenhuma requisição imposta, porque os hospitais privados estão recebendo por isso. Então, a prefeitura vai pagar um valor um pouco superior à tabela do SUS, vai complementar, e assim já tem vários leitos que estão sendo assegurados dessa maneira. Outros estão fazendo de outras maneiras. O governo do estado do Maranhão, por exemplo, editou nesse domingo, dia 10 de maio, um decreto para poder fazer essa requisição. Então a gente tem notado que várias cidades e municípios têm feito via decreto, e é possível, porque de fato a lei já garante isso, todos esses dispositivos legais que eu mencionei. Só que ainda não há muita clareza sobre como lidar. Os gestores ainda estão patinando nessa falta de conhecimento, na insegurança em relação ao que eles podem determinar. A gente tem, então, um executivo muito inseguro ainda. Esse atual ministro, Nelson Teich, disse que precisa ser via negociação. A gente vai ter uma reunião com a ANS, a gente vai conversar. A forma como isso vai ser feito pode ter implicações muito grandes no que vai acontecer depois. Ao contrário do Mandetta, que já tinha dito que era uma hipótese possível mesmo de haver uma imposição dessa requisição administrativa. O Legislativo chegou até a apresentar alguns projetos de lei. Tem o PL 1316 da Câmara dos Deputados, que tenta regulamentar de maneira mais clara essas obrigações. O PL 2308 do Senado também tenta estabelecer critérios mais específicos, porque essa lei é um tanto genérica, né? Então tenta traçar obrigações, inclusive para que as instituições privadas de saúde elas forneçam diariamente como está a sua ocupação, né? Para saber quantos leitos tem disponíveis e como pode haver essa realocação. Porque para haver essa gestão unificada das filas é preciso que as informações sejam todas compartilhadas. E aí tem o judiciário, que tem sido provocado numa verdadeira guerra judicial. A gente tem visto várias requisições que aconteceram, prefeituras determinaram a requisição de respiradores, ou de máscaras, ou de álcool gel, e aí a empresa privada vai para a justiça, ou o Estado requisita de uma prefeitura, e aí a prefeitura vai para a justiça e consegue liberar. Então tem uma série de ações, e diante disso houve uma ação no STF que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, moveu, a DPF 671, que pedia uma obrigatoriedade dos agentes públicos, das autoridades públicas, de utilizar os leitos disponíveis na rede privada de UTI.
Essa ação do PSOL no STF, no começo de abril houve uma apreciação liminar do ministro Lewandowski, em que ele achava que não era um caso de intervenção do Poder Judiciário, ele dizia que é algo que compete ao Poder Executivo, portanto ele teria que respeitar a separação dos poderes, e que teria que ser uma avaliação do Executivo em cada realidade específica, para poder fazer essa requisição, e ele dizia que já há instrumentos legais, citando esses todos que eu mencionei, para o Executivo fazer o uso dessa prerrogativa, né, desse poder. E o CNJ, agora dia 8 de maio, para evitar essa judicialização do debate do direito à saúde, emitiu uma nota técnica recomendando, ela não é vinculante, mas o CNJ recomenda que os poderes todos executivos, eles criem um centro de operações de emergência que seja estadual, para não deixar para os municípios fazerem essa gestão, porque senão vai ficar muito pulverizado, e com isso pode ser possível racionalizar melhor, evitar que isso se judicialize e que haja um acesso à saúde mais igualitário, que, como você disse, as pessoas que têm mais dinheiro comecem a perceber que ou a gente tem uma saída coletiva para essa crise da saúde, dessa pandemia, ou a gente não vai conseguir lidar com esses problemas, porque ela é altamente transmissível e não tem como você setorizar só em alguma camada da sociedade a crise. Por isso o CNJ fez essa coordenação, clamando por uma coordenação que consiga unificar esses entes federativos, mas isso vai depender de algo que está faltando e que a gente tem sempre chamado a atenção, que é uma presença mais proativa do governo federal para conseguir unificar essas demandas em todo o território nacional. E o problema é que o tempo é muito curto, ou seja, isso já era para ter sido feito para ontem. E cada vez que o tempo passa, a situação se agrava mais, as UTIs têm ficado cheias em vários lugares e não se tem conseguido avançar nesse sentido ainda. Bom, Laura, chegamos nesse bloco final já do podcast. Queria pedir para as pessoas continuarem a mandar suas dúvidas, sugestões de temas, questões para a gente, usando a hashtag Entretanto no Twitter ou pelo e-mail entretantopodcast@gmail.com. E queria saber o que você vai comentar aí que os ouvintes mandaram para a gente dessa vez. Então, dessa vez eu escolhi um e-mail do Lucas Viana, da Federal do Piauí, que enviou para o nosso e-mail entretantopodcast@gmail.com um comentário sobre a possibilidade de tornar a renda básica permanente, né, falando sobre o custo disso e o efeito multiplicador que isso poderia ter na economia. A gente teve um episódio sobre o futuro do trabalho, né, em que a gente tratou justamente dessa necessidade de ampliar as nossas redes de proteção social. Essa necessidade ela já vem até de antes da pandemia, dadas as transformações, a precarização das relações trabalhistas, a uberização e outros elementos que têm criado essa massa de trabalhadores informais e como que as redes de proteção deveriam ser repensadas com a renda básica universal sendo a maneira mais interessante, né? Então eu sou totalmente a favor de tornar permanente esse benefício. Eu acho que é possível financiar ele se a gente pensar numa alíquota maior de imposto de renda para o topo. Então você criaria um piso para a renda para os de baixo e ao mesmo tempo tributaria mais as altas rendas, que a gente sabe que no Brasil são pouco tributadas ainda, tem espaço para isso e para financiar assim um programa desse. O efeito multiplicador disso, né, o Lucas perguntou, ele é bastante elevado. A gente tem vários estudos que mostram, né, que benefícios sociais no Brasil, como eles são consumidos inteiramente, ou seja, os mais pobres têm uma propensão a consumir, que é o quanto você consome da sua renda, muito próxima de 100%, tudo que é ganho é gasto. Isso tem um alto efeito multiplicador na economia, isso gera renda, empregos, né? E a gente teria, inclusive, um benefício de se fazer isso nesse período de pós-pandemia, que vai ser um período de uma economia ainda rastejante, com muita dificuldade de ser retomada.
Tomara que essa crise toda pelo menos sirva para deixar essa clareza da importância desses mecanismos de redistribuição de renda e de apoio aos mais pobres. Tomara mesmo, Renan. E eu te pergunto, então, qual é a dica da semana dessa vez para os nossos ouvintes? Então, Laura, enquanto a gente prepara o nosso episódio especial sobre gênero nessa pandemia para falar de questões da economia do direito, eu queria deixar aqui recomendado um podcast recém-lançado chamado Cuidar, Verbo Coletivo, feito pelas professoras de Direito Bruna Angotti e Regina Vieira, em que elas tratam diversas dimensões do cuidado. Uma coisa que está se intensificando nesse momento da pandemia, que as pessoas têm mais sobrecarga de trabalho doméstico sobre as mulheres, o registro de aumento de casos de violência doméstica, desamparo de profissionais do cuidado, faxineiras, cuidadoras que são autônomas e não têm renda nesse momento. Enfim, uma série de questões importantes que elas estão fazendo numa série especial e que vale a pena acompanhar, tá em todas as plataformas também de podcast. Muito importante, Renan, e de fato eu acho que é o momento também da gente entender qual é o valor do trabalho, né, dessas pessoas que estão fazendo serviços essenciais durante a pandemia e que sempre tiveram renda muito abaixo do que deveriam ter. Bom, gente, fica então aí a dica do Renan e a gente se encontra aqui na terça-feira que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.